E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar que um simples lápis, uma folha de papel e uma mente curiosa podem abrir universos inteiros? Hoje, eu vou conversar com o criador do canal Geometria das Ideias, o Daniel. E hoje a gente vai falar um pouco sobre matemática, sobre quem é o Daniel e sobre vários outros assuntos. E bora lá pro vídeo. Isso aí, bora. Então vamos lá. E aí, Daniel, conta um pouco sobre o seu canal, sobre o que você está fazendo atualmente. Pro Uhum. pessoal conhecer aí. Tá bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, pelo interesse em conhecer mais, etc. Muito obrigado. Então, o canal Geometria das Ideias, ele surgiu primeiro com uma forma, assim, às vezes, de entrar em contato com pessoas que têm aptidões em comum, vamos falar assim. Porque eu não sei no meio que você convive, mas onde eu convivo, por exemplo, é raro, assim, né, as pessoas gostarem de matemática, ou de engenharia, ou de ciência, ou de assuntos afins. Então, eu fui inspirado por outros canais, na verdade. Eu tive contato com o canal Corre de PhD, e depois eu conheci o canal Matemática como Hobby. São dois canais excelentes. Se quem quiser assistir, quiser acessar também, eu recomendo. E eu vi que eles eram canais em que você não tinha ali uma, digamos, uma edição muito elaborada, né? Eram vídeos assim mais caseiros, né? Principalmente matemática como hobby. Ele falava muito de livros também, que é um assunto que me interessa, livros de matemática. E aí eu falei, inspirado nesses canais, eu comecei a gravar uns vídeos assim. E hoje em dia, tudo bem, eu tenho uns vídeos mais bem editados e tal que eu coloco também, mas a ideia inicial era essa, era falar sobre esses assuntos que me interessam, falar sobre matemática, às vezes eu falo um pouco da minha experiência de vida, falo um pouco sobre engenharia, e é isso aí. Aí é bom que sempre vai aparecendo pessoas que têm interesse, que comentam, né, que agregam alguma coisa. Raramente aparece alguém xingando aí, Aham. mas em geral é positivo, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é gravar esse tipo de conversa nesses podcasts. Né? Eu gravei com os dois canais que eu citei, o Clóvis do Matemática como Hobby, o Igor do Corte PhD, o Nicolas do Matemática com Edson, acho que você gravou um vídeo com Sim. ele também, né? Então eu gosto muito dessas conversas também, sabe? É uma das coisas bem interessantes assim, que dá pra gente fazer. É muito interessante essa questão da inspiração, né? Pra mim também, uma das pessoas que mais me inspirou e motivou pra estar criando meu canal foi o Corre de PH. Ele Vou pegar inspirou lá, muita gente, né? vou pegar lá nos primeiros vídeos meu, o formato era muito parecido com o dele. Eu gravava Aham. daquela forma, um, uma folha de papel ali, alguma coisa assim, filmando a mesa. E eu lembro também até do começo, logo no começo, que ele fez um vídeo indicando outros canais parecidos com o dele. E eu lembro que ele indicava o seu em um vídeo. Foi aí que eu, Uhum. que eu conheci você. Olha, eu nem sabia que ele tinha indicado meu canal, para falar a verdade, porque é tanto vídeo, né, cara, assim, você não Uhum. consegue acompanhar tudo, mas legal, é bom saber, depois eu vou até agradecer ele, mandar uma mensagem. É. Então, Daniel, quero conhecer um pouco sobre. Conta um pouco pra nós como que. Quem é você? Você tá. Um pouco sobre você, sobre a sua história. Aham. Tá, a história é meio longa, né? Você tá com o tempo? Tamo com tempo. Tá, mas tá, vamos falar então. Eu tenho 31 anos de idade, eu vou fazer 32 no final do ano, em novembro, né? Então, tô mais perto dos 32 já. Eu sou formado em engenharia elétrica pela PUC, fiz eletrônica no Cefet e, e hoje eu atuo como empresário, né? Eu estou dentro da estatística das pessoas que fizeram engenharia, mas não atuam na área. Uhum. Mas felizmente eu consegui uma outra profissão para atuar, né? E é isso, eu sou muito curioso, então eu gosto muito de aprender sobre os mais diversos assuntos, sabe? Então, ultimamente eu tenho lido sobre filosofia, logicamente eu tenho estudado mais matemática. O campo que mais me interessa, assim, para estudar hoje, se fosse para eu voltar para fazer uma outra graduação, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, seria matemática, né? E como lazer, assim, aí eu leio, assim, sobre
não, muita coisa, assim, sobre tudo que você imaginar. E é isso, cara. E falando um pouco da minha história, né? No começo eu era uma pessoa que eu não gostava de matemática. Eu era bem ruim até em matemática. E, e é interessante porque a história, assim, a vida foi me levando a gostar dela. Né? Foi bem um processo bem gradual. Porque, inclusive, a primeira porta de entrada, assim, para eu fazer as pazes com a matemática foi eu ter feito a prova do Cefet, né? Hum. Porque era a minha pior matéria, assim, disparado, sabe? Inclusive, na prova de seleção que eu fiz, eu não fui bem em matemática, eu fui péssimo, assim, de 15 questões eu acertei 5, olha só. Mas aí, enfim, por algum motivo, né, ainda deu para eu conseguir passar. E aí foi lá dentro, assim, do curso técnico que eu comecei, assim, a fazer as pazes, sabe? Porque eu fiz técnica em eletrônica, então todas as matérias de eletrônica, sem exceção, envolviam muita matemática. E lá dentro também eu tinha uma disciplina de matemática aplicada, que foi inclusive quando eu tive contato com o cálculo. Ainda no ensino médio, eu tive o primeiro semestre era como se fosse um pré-cálculo, né? E o segundo semestre já era limite, integral, derivada, é lógico que Uhum. não aprofundava tanto como a engenharia. Mas aí foi todo esse processo. Primeiro, como aplicação da eletrônica, então, beleza, aceitei que era algo que podia ser aplicado, e aí depois quando eu comecei a ter as primeiras aulas de limite ali, eu comecei a me interessar, comecei a falar, olha que interessante, né? Você fica fazendo, pensando o que acontece, né? Com o x tendendo a infinito, isso aí foi uma coisa que a primeira vez me interessou, a matemática, né? Então, acho que é um caminho contrário, porque a maioria das pessoas que eu converso, elas falam que gostam da matemática mais básica, que é mais aritmética, e aí depois vai chegando nessa parte mais abstrata, as pessoas não gostam. Comigo foi justamente o contrário, né? Eu não gostava justamente dessa parte mais básica, que é uma coisa mais repetitiva ali, de aritmética, fazer Sim. conta, que a gente vê quando é pequeno. Aí conforme foi ficando mais abstrato, para mim a coisa foi ficando mais interessante. Entendi, isso é muito interessante, porque eu acho que quando a gente vai olhar assim, a maioria das pessoas, talvez a escola, ela traz pra gente uma visão meio distorcida do que é a matemática, e acaba que a gente não vê a matemática da melhor forma possível. Uhum, A minha história também é um pouco parecida com você. Eu, assim, não gostei muito, não gostava muito de matemática. Sentia mais facilidade, mas eu nunca, antes do meu ensino médio, assim, eu nunca via a matemática com um olhar de gosto, assim, um olhar muito dessa forma. E a partir de quando eu comecei a ir estudando matemática, eu fui perceber que, assim, como era lindo a matemática, como a beleza da matemática, assim, me fascina muito. E uhum, isso é algo, assim, que faz eu amar matemática. Assim, a matéria que eu mais gosto, mesmo não tendo muita facilidade com matemática. uhum. Mas por gostar, eu me dedico ao máximo pra tá aprendendo o conteúdo. É isso que você falou, cara. Quando, por exemplo, no meu caso, por que que a eletrônica me ajudou a aprender matemática? Foi justamente a minha curiosidade. Desde que eu era pequeno, sempre que, por exemplo, às vezes o computador da minha casa dava defeito e aí eu técnico lá para consertar o computador, eu lembro que eu olhava, ele abria ali o gabinete e aí via aquela placa ali cheia de fio, né? Aí aquilo ali me intrigava, porque eu perguntava, cara, como que é que esse monte de coisa, essa placa verde aí cheia de coisinha, faz aparecer uma imagem na tela? Eu fiquei bem encucado com aquilo e eu guardei aquilo, sabe? Aí, quando eu vi que para ter a resposta para isso eu precisava da matemática, então não passou a ser uma coisa penosa como era na escola, que o motivo era, você tem que fazer isso para passar na prova, né? Aquilo ali me Sim. permitia ter uma resposta ali para uma pergunta que eu tinha. Mas ainda assim foi um interesse em matemática como ferramenta, né? Agora, depois de mais velho, que acaba que até hoje eu tenho alunos particulares, né, de matemática, aí que eu comecei a pensar sobre a matemática de forma mais pura, sem necessariamente estar atrelada ali a uma aplicação prática. E aí eu peguei uns livros aí, fiz uns cursos de como fazer demonstrações, etc. E Uhum. aí a coisa ficou mais interessante ainda, né? Porque é o que você falou, você vê que é uma coisa, é uma maneira muito interessante de se pensar, né? Você apresentar um argumento lógico, isso é uma coisa que a gente não tem tanto contato no ensino médio,
para você estabelecer ali uma verdade matemática e aquilo ser definitivo, né? Isso é uma coisa que eu acho fantástica, sabe? Isso é muito fantástico. E tá, como você disse, você fez o técnico em eletrônica. Isso. E o que fez assim você perceber, entender que você queria se aprofundar mais? Porque você saiu de eletrônica para engenharia elétrica. Sim. Então, o que fez assim você pensar, poxa, eu quero seguir nessa área mais a fundo, eu quero ir fazer uma engenharia? Ah, teve várias coisas, né, cara? Foi um caminho muito natural, né? Primeiro que, assim, ali dentro daquele curso, como a gente estava falando até antes de iniciar a gravação, né? Eu não fiz o curso técnico integrado, eu fiz apenas o curso técnico. Então, ali tinha tanto alunos como eu, que ainda estavam no ensino médio, mas tinham alunos ali que já estavam na engenharia. Os professores todos eram formados em engenharia. Uhum. Ao contrário de hoje, né, naquela época ali era o quê? 2010 que eu entrei no técnico, a engenharia era uma coisa que estava bombando, né? O que a época de TI foi na época da pandemia, né? A mídia vivia falando assim, que o Brasil precisa de engenheiros e que se você fizer engenharia você vai ganhar um salário muito alto. Aí eu tinha uns professores que eles eram jovens na época, assim, na época eu tinha 16 anos, então os professores eles eram jovens adultos, assim, eles tinham ali seus 25, 20 e poucos anos, e eles eram engenheiros e chegavam ali de carrão, entendeu? Para dar aula e tal. Então, tinha aquela ideia, assim, e eu espero não desapontar muita gente, mas é uma ilusão, tá? Naquela época foi, tá? Realmente naquela época era verdade, mas criou-se uma expectativa, assim, de que quem fizesse engenharia seria rico, né? Então, aí a gente cria essa expectativa também, né? De você ter uma Sim. estabilidade, você ter um bom emprego, etc. E tinha também o lado igual eu te falei, da curiosidade, né? Porque com um curso técnico você tem ali uma série de limitações. Por exemplo, eu via às vezes certas coisas ali como, sei lá, vamos falar um celular. Ok, você já estudava ali alguns princípios por trás do celular, você fazia ali alguns cálculos, você montava um celular que já estava pronto. Mas e se eu quisesse criar um celular, meu? Entendeu? E se eu quisesse criar um celular? E se eu quisesse criar um motor? Aí já era um caminho que vai mais para engenharia, certo? Uhum. E eu fiz estágio dentro de uma dessas empresas, você tinha um setor de engenharia, eu vi que os engenheiros eles trabalhavam assim, sempre criando coisas novas, né? E isso me interessava muito mais do que, às vezes, eu fazer um curso técnico em... Tudo bem que o técnico pode também ter essa parte criativa, né? Tem gente que corre atrás aí, a pessoa autodidata aprende sozinha, mas o caminho natural para chegar nisso aí era a engenharia, né? E fora também os professores, que eram os mentores, né? Então eu falava, via aqueles caras ali que a gente admirava muito, né? Uns caras super foda ali, que sabiam muito. Então era uma inspiração também. Falava, eu quero chegar nesse lugar, né? De ser o fodão ali, que sabe Uhum. muito e tal, né? Pelo menos na época, eu com 16 anos, eu tinha essa visão de um engenheiro, né? De um cara que sabia física, sabia matemática, ele sabia aplicar aquilo na prática. Então eu achava isso muito legal. Entendi, muito interessante. Então aí Uhum. você termina o técnico e aí você vai para qual universidade mesmo? Eu fiz na PUC, fiz na PUC Minas, porque eu queria uma coisa que era importante para mim, né? Eu queria trabalhar, certo? Eu queria exercer a Uhum. profissão de técnico, assim, a gente pode falar disso também se você quiser, mas não. Outra coisa também, outra expectativa, né? Não sei se você ouviu isso aí dos seus familiares. Né? Se você tiver um técnico numa instituição federal, você vai ter empresas fazendo fila para te contratar com salários maravilhosos, assim. Então, você com 18 anos, você já vai ser um cara assim, super bem financeiramente, né? Então, uma outra expectativa que também não se É, concretizou, né? Eu espero não estar na minha desanimando. preparação era o que eu mais ouvia. O pessoal dos Então, cursinhos e tal mais falava. Era o que mais falava isso. exatamente. Talvez, cara, ali no início dos anos 90 isso tenha sido verdade, né? Por questões de crescimento econômico, você tinha pouquíssimas pessoas qualificadas, né? Então, você ter um curso técnico já era uma qualificação muito acima da média. Só que as coisas mudam, né? Porque todo mundo correu, Sim. fez curso técnico, lei da oferta da demanda, o salário acabou caindo, né? Então, como eu queria trabalhar também, eu não queria ficar só estudando, a única opção que eu tinha era fazer alguma faculdade particular, porque aqui em Minas, né, o Cefet, o FMG só tinha um curso diurno em período integral.
Então, o máximo que eu conseguiria fazer era um estágio, ainda teria que negociar ali para eu encaixar. Né? Então, eu optei por fazer na PUC. E uma outra coisa também, que tinham muitos professores meus lá do Cefet que eram formados pela PUC, né? Então, Uhum. era uma... Como eles, eu via eles muito como referências, né? Então, como esses caras são referências, são formados na PUC, aí eu optei por fazer, né, nessa instituição. Né? Então, foi isso, né? Eu já emendei direto ali, assim que eu fiz o técnico, terminei o técnico, eu já comecei a fazer engenharia. E você conseguiu bolsa lá na PUC ou você Não pagou? consegui bolsa, cara, eu fiz FIES, né? Então, inclusive até hoje eu pago a prestação do Nossa. FIES. Mas, assim, cara, a vantagem é que eu peguei ainda um FIES muito bom, né? Porque o primeiro FIES ele tinha um juros de 2,3% ao ano, assim, isso é muito abaixo da taxa de juros, para É. você ter uma ideia, né? Depois o governo Temer eles aumentaram, restringiram muito, mas hoje, por exemplo, pra você ter ideia, eu conseguiria já quitar a dívida na sua totalidade, mas não compensa, porque é muito como a taxa de juros é 2,3% ao ano, é uma taxa fixa, então eu deixando esse dinheiro aplicado aí, eu saio no lucro, Sim. entendeu? Então foi um empréstimo que o banco fez levando prejuízo. Essa é a verdade. Então foi, enfim, você tem aquela coisa ali de ter que ficar pagando depois, mas acaba que esse FIES, que infelizmente não existe mais, tá, gente? Quem quiser fazer vai ter que pagar um juros, acho que é o triplo disso que eu paguei. Então, para mim, acabou que foi interessante, né? Mas essa foi a forma, foi o FIES. Aí eu pagava 25% do valor eu paguei durante o curso, e os outros 75% eu tenho, acredito que não sei se são 15 anos para pagar, entendeu? Aí vai demorar. É uma prestação pequena, né, cara? Eu pago que é uma prestação de R$ 600, então, considerando que o benefício que eu tive, né, eu acho que foi Sim, vantajoso. com certeza. E depois que você entrou lá na PUC, como que foi lá a sua história lá? Conta pra gente um pouco lá Uhum, como foi lá. Fazer engenharia elétrica lá. Toda essa questão, seu processo. uhum. Ah, foi muito bom, né, cara? Foi uma época muito boa da minha vida, porque aí eu já tinha vencido essa barreira da matemática, eu já gostava, eu já tinha ali um certo domínio. Então eu curti muito ali o ciclo básico, que a maioria das pessoas da engenharia não gosta, né, do cálculo 1, do cálculo 2, mas eu gostei muito, eu tive, assim, professores muito bons da área da matemática. Eram professores que eles não só tinham conhecimento, mas eles eram muito pacientes também, eram muito didáticos, né? Eu fiz muitas amizades, que era uma coisa que eu não pensava, né, nesse lado, eu pensava mais no âmbito profissional. Eu não sei se você acompanha, mas tem muito vídeo saindo aí nessa bolha de exatas falando sobre solidão, né? De estudar ser uma coisa solitária, Sim. etc. Isso foi uma coisa que não tinha, né? Porque engenharia é aquele negócio, um monte de gente se ferrando ali, passando É. perrengue, aí as pessoas acabam se unindo, né? E então fiz amizades que eu trago até hoje. Inclusive na minha empresa eu tenho um sócio, esse sócio ele estudou comigo na PUC, de vez em quando ele aparece nos meus vídeos, né, uns vídeos que eu fiz aí, respondendo, comentando ali umas coisas do Reddit. Tem uma voz no fundo que é esse sócio, né, para quem acompanha meu canal. Aí teve esse lado acadêmico, eu fiz iniciação científica, que eu acho que foi a melhor coisa, assim, para mim foi a grande vitória que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz foi ter feito um projeto de iniciação científica, porque aí você, independente da universidade que você tiver, se você quer construir um protótipo, cara, você está lidando ali com as leis da física, né? Então você está fazendo engenharia de verdade, né? Então você está aprendendo de verdade ali uma coisa que é muito valiosa. Então aprendi pra caramba fazendo. Eu fiz uns protótipos na área de engenharia biomédica. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu fiz um ano da engenharia, eu fiz nos Estados Unidos, que foi uma outra experiência assim, bem transformadora para mim. Eu gosto até de brincar assim, com as pessoas mais próximas a mim, que foi a oportunidade da minha vida, sabe? Assim, considerando assim, aí eu ganhei uma bolsa, né? Assim, é um valor que minha família nunca teria acesso. Eu Uhum. pude estudar numa das melhores universidades do mundo, né? Melhores dos estados, no top 10 de engenharia dos Estados Unidos, uma das melhores universidades do mundo, que é a Purdue University. Então foi muito boa a experiência, né? Essa experiência de fazer engenharia, eu não me arrependo. Eu voltaria e faria de novo.
nessa questão assim do intercâmbio, você foi algo, como que você conseguiu esse intercâmbio? Achei assim algo bem curioso, porque aqui Uhum, essa questão de ir para outro país não é muito falado, as pessoas não sabem muito como ir para outra uhum. universidade e tal, fora do país. Olha, existia um programa que se chamava Ciências Sem Fronteiras. Ele era um programa do Ministério da Educação e ele meio que expandia para a graduação, o que já é feito na pós-graduação. Quem geralmente faz mestrado e doutorado em universidades públicas, você tem muita oportunidade de estudar fora. Uhum, Então, o que, que eles fizeram? Eles expandiram isso para a graduação e você fazia inscrição no Ministério da Educação. E aí eles tinham vários países, não tinha só Estados Unidos. Você podia ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. E eu optei pelos Estados Unidos porque a área que eu gosto mesmo é eletrônica. E eu acho que assim, os melhores países do mundo assim em eletrônica, principalmente para o que eu queria, que era você desenvolver novos produtos, ou seja, você criar coisas novas, são países da Ásia e os Estados uhum, Unidos, né? Pra você ter uma ideia, quem é da eletrônica vai saber, o transistor foi criado nos Estados Unidos. Na Bell Labs, né, essa empresa chamada Bell Labs, hoje é a AT&T, que é uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. O computador surgiu nos Estados Unidos. Enfim, teve muitas coisas. Então lá é um país assim que deu grandes avanços na engenharia eletrônica. Então eu falei, cara, se eu quero um lugar assim para avançar, que na época eu pensava ainda em trabalhar com engenharia eletrônica, era o país mais adequado, né? Então, eu tive que participar de um processo seletivo junto à CAPES, eu tive que fazer o TOEFL, que é uma prova de inglês, assim, mas uhum. foi tranquilo, eu já tinha um domínio muito bom de inglês na época, eu já era fluente. Então, foi tranquilo, eu consegui uma nota bem alta no TOEFL, eu consegui assim, uns 80%. As minhas notas eram boas na engenharia, a maioria das pessoas da engenharia, infelizmente, né, ou desiste ou reprova, às vezes passa ali perto de 60, eu conseguia, minha média era até bem boa, assim, eu tinha uma média de 85% das matérias, isso ajudou, né, isso ajudou me ajudou, assim, a participar dessa concorrência, digamos assim, e então foi isso, aí eu tive que fazer cartas de recomendação, então eu pedi dois professores na época, eles escreveram me recomendando ali, falando por que eles achavam que eu era um bom aluno, etc. E eu tive que também escrever várias cartas, né, para uma instituição americana chamada IIE, que é um Institute of International Education, traduzindo a Instituto de Educação Internacional. Então eles faziam, né, digamos assim, eles intermediavam essa comunicação entre o governo brasileiro e as universidades dos Estados Unidos, eles é que organizavam o processo seletivo. Aí eu tive que escrever várias redações, assim, perguntando por que eu queria estudar nos Estados Unidos, por que eu tinha escolhido engenharia, por que eu tinha que falar uma matéria específica que eu queria fazer, em qual universidade, explicar o porquê daquilo. Então, assim, eram bem minuciosos, assim, eles queriam saber basicamente a história da sua vida inteira, quem você era, o seu perfil, os seus sonhos, as suas aspirações. E eu fiz tudo isso e fiz o processo de candidatura. E aí, felizmente deu certo. Aí eu fui aprovado e, e aí foi em 2014, né? Eu fui para lá de 2014 para 2015. Muito legal saber disso, porque assim, como eu disse, isso é algo meio que as pessoas aqui, por exemplo, no Brasil, elas ficam muito mais. O que é muito é passado é, eu não vou sair daqui, eu vou ficar mais, vou fazer a universidade ali e tal, e a gente não vê muito essas oportunidades, por exemplo, pelo menos de sair do país. Essa foi a oportunidade do século, viu, cara? Isso aí eu não Sim. sei se vai se repetir, tá? Porque na época era assim, eles tinham muitas vagas e tinham pouquíssimas pessoas que falavam inglês. O grande gargalo era o inglês, porque as boas universidades nos Estados Unidos, elas exigem que você tenha uma nota bem alta no TOEFL, né? Acho que elas exigem, o TOEFL vale 120, eu acho que você tinha que tirar ali mais de 80. E você tem que ser fluente para fazer a prova, né? Você tem que ler textos bem longos em inglês, você tem que gravar ali um áudio respondendo perguntas em inglês, então a sua habilidade de falar já é avaliada.
Então, esse que era o grande gargalo, né? Então, assim, basicamente, quem falava um inglês bom conseguia a bolsa, né? Então, eu lembro que sobrava na época, né, vaga. Infelizmente, não existe mais um programa como esse, mas na pós-graduação tem programas para o pessoal estudar fora, e você tem uma instituição também que se chama Fundação Estudar, que é uma instituição privada. Uhum. Eles dão bolsas também para quem quer estudar fora. Você pode fazer graduação, mestrado, doutorado. É muito legal. Inclusive, teve um aluno meu, né, um amigo meu e um aluno que foi. Ele já é formado em engenharia, ele conseguiu uma bolsa na área de negócios. Ele fez um programa de verão lá numa universidade americana. Então, assim, tem outras formas, entendeu? Acho que para quem quiser correr atrás, eu acho que vale muito a pena. Assim, é uma experiência que literalmente transforma, assim. Quando você vai uma pessoa, mas quando você volta uma outra pessoa totalmente diferente. Com certeza. E falando Uhum. um pouco mais sobre, assim, propriamente a questão da engenharia elétrica. Como que foi essa questão de você fazer propriamente a engenharia elétrica? Porque o que hoje é muito falado e o que é, é muito colocado em pauta, que engenharia elétrica é uma das faculdades mais difíceis que tem. E você vê muito isso tanto em cursos de exatos que, tanto em engenharia elétrica, você começa, sei lá, uma turma com 40 pessoas, forma 4 pessoas, forma 5. É muito pequeno. Comigo foi assim, cara. Eu acho que se for a PUC, na época, ela abria sempre vagas de 60 alunos por semestre. Da turma que se formou comigo, se formaram 10. Desses 10, assim, acho que só a metade fez no prazo de 5 anos. Que fez, assim, sem reprovação, né? Fez o curso regular que a gente fala. Então, cara, todo mundo fala isso, na verdade, né? Assim, desde, por exemplo, eu fiz eletrônica e cheguei lá me falaram que eletrônica era o curso mais difícil, assim, o curso técnico. Então, eu acho que eu tenho meio que um dedo podre, assim, porque tudo que eu escolho acaba sendo o mais difícil, né? Mas por que a engenharia elétrica é considerada mais difícil? Eu acho que é por causa da abstração. Porque se você pegar, por exemplo, engenharia mecânica, e eu for explicar, por exemplo, o motor de um carro, você consegue, para uma pessoa leiga, explicar ali que você tem um combustível que está queimando, que está tendo uma explosão, e aí você tem ali os pistões que se movimentam, e tem as engrenagens. Por mais que ela não vai de fato entender a fundo, ela consegue ter uma noção do que está acontecendo. Agora, deixa eu trazer uma analogia da engenharia elétrica. Vamos supor que eu vou explicar como funciona um transformador. Eu não consigo imaginar assim, se eu for falar o que um transformador faz, ele eleva e abaixa o nível de tensão. Você não vê a tensão elétrica. Não é uma coisa que você vê. Você sabe que na tomada tem 127 volts, mas o que é isso, afinal? Para você explicar o que é tensão, você já tem que entrar no conceito de potencial elétrico. Aí já vai na física, você já tem que pensar em superfícies equipotenciais, que já são uma abstração matemática. Então, acho que essa é a resposta. Porque a engenharia elétrica ela não é visível a olho nu. Você abre um Sim. transformador, você não vai ver nada, você vai ver um monte de fio enrolado. Se você quiser entender, explicar minimamente a engenharia elétrica, você já vai ter que entrar em conceitos ali de funções trigonométricas, números complexos. Se você quiser dar um passo além, já vai aparecer ali equações diferenciais, olhar gráfico, né? Você já vai ter que olhar um gráfico ali para entender, justamente porque, como são coisas que você não enxerga, você precisa da matemática para entender engenharia elétrica. Até coisas bem práticas, assim. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, que o autor tem uma frase muito legal, ele fala assim, a matemática torna o invisível visível. Né? Então, a engenharia elétrica ela é invisível, e para que ela se torne visível, você precisa da matemática. Agora, como foi isso para mim? Para mim, foi tranquilo, porque o que eu tinha que sofrer, eu já sofri ali na eletrônica, entendeu? No curso Uhum. técnico. Mas mesmo assim, cara, eu acho que eu sou um sujeito que eu sou bem assim, eu gosto de abstração, sabe? É uma característica minha. Então, essa coisa da abstração, para mim, eu acho que é mais um facilitador do que algo que dificulta, né? Por incrível que pareça. Né? Eu falei isso na matemática, né? Matemática mais concreta, de fazer conta e tal, não gosto muito, mas quando eu vi ali um limite, entregar uma derivada, eu já gostei. Então, toda vez que eu via algo assim, por exemplo, números complexos, né? Eu lembro quando eu estava fazendo eletrônica, o professor começou a falar de números complexos, aí eu falei, caramba, mas o que tem a ver, velho? Raiz de menos um
como que a raiz de menos um por que eu preciso fazer esse cálculo para, né, para entender eletricidade. E aí ele foi explicando, já falou da identidade de Euler, e começam a surgir ali uma série de conceitos, e eu acho que isso é muito fascinante, sabe? É algo que eu gosto bastante. Então, assim, eu sou suspeito para falar, entendeu? Eu acho Sim, que quando você perde, talvez, um preconceito, né, com algo abstrato, algo que você não vai enxergar ali com seus olhos, com seus sentidos, e você abre o coração, assim, para entender a matemática, eu acho que é uma coisa muito prazerosa, sabe? Eu acho que é muito gostoso, assim, para falar a verdade. teve, assim, nesse período, alguma matéria que foi assim, você achou que era muito difícil, assim, você passou por ela e foi uma pedra no seu sapato? Ah, Igual, assim, igual comigo. Até hoje eu estudando e tal, matemática, pra mim a matéria que mais me pegou foi geometria analítica. Essa é uma geometria matéria que, analítica. Uhum. assim, eu odeio muito, por É experiência que eu já mesmo, tive. olha. Uhum. Olha, legal, cara. Legal não, assim, pelo fato de você odiar, né? Mas É. e curioso, interessante, né? Você falar isso. Teve várias, né? Assim, falando do curso técnico, dentro da engenharia elétrica, eu sou um cara de tudo aquilo que é mais analógico, Uhum. sabe? Então, o que é analógico? Analógico seria essas coisas até mais antigas, um rádio, por exemplo. Né? Um rádio, ele é analógico, você tem. Não é algo ligado à computação. Tudo aquilo que é digital, você. Até a matemática que você trabalha é diferente, não é uma matemática que a gente chama de matemática discreta. Quem gosta de matemática aí, se você pensar numa função, você não vai ter ali por exemplo, uma reta, um eixo X com números reais ali. Você vai ter quantidades discretas, binárias, né? Essa parte de mais discreta e essa parte eletrônica digital que é ligada à computação, né? Por incrível que pareça, a computação é uma coisa muito interessante, assim, eu acho muito legal. Mas eu tive dificuldade, assim, de digerir várias coisas, sabe? Por exemplo, logo no curso técnico, na engenharia, a gente também vê, a gente faz umas coisas simples, tipo, você construir um relógio digital. Eu achei um negócio muito, muito complexo, sabe? Assim, eu apanhava muito para fazer essas coisas. Então, essa foi a primeira, tanto é que a matéria que eu reprovei foi eletrônica digital, né, no curso técnico. E aí, depois, na faculdade, eu tive uma disciplina de matemática que se chama, era cálculo vetorial. Uhum. E o cálculo vetorial, assim, é uma coisa interessante, assim, não que eu não goste, mas a dificuldade é que você cai nos cálculos, assim, muito longos, sabe? Sim. Assim, você vai resolver um enunciado, assim, que é uma linha, assim, sei lá, vai 2 páginas, 3 páginas, assim, de papel ao máximo, entendeu? Dependendo da questão, e aí você tem que ser rápido, aí você acaba errando uma coisinha ali no meio, e você tem que criar várias estratégias ali para você resolver, né? Então foi uma dificuldade. Inclusive, eu peguei recuperação nessa matéria, mas acabou que eu consegui, né? Tirei 80% na recuperação, mas assim, o professor ele deu uma ajudinha, porque a prova começava às 7 horas da noite e aí o cara deixou a gente ficar até umas 11 horas fazendo prova, então acabou que eu consegui. Pra você ter ideia, eram 4 questões a prova, a gente ficou de Nossa, 7. E eu ainda não consegui terminar tudo. entra nessa parte, assim, de geometria analítica, pra mim, morre ali, porque É quando eu peguei pra mesmo? estudar, eu demorei muito, mas muito tempo pra entender o básico, e ainda ficou Uhum. mais ou menos. Olha, E que pena. é algo assim muito. É um conteúdo muito extenso e complexo ao mesmo tempo. Então, Sim. acaba É, quebrando um pouco. a geometria analítica um negócio interessante, porque assim, você tem a geometria plana e você tem o mundo da álgebra. A geometria analítica, ela une Sim. essas duas coisas. Inclusive, na engenharia é uma das matérias, geometria analítica e álgebra linear. E, e nessa disciplina de cálculo vetorial, você usa muito o conceito de geometria analítica, entendeu? Porque o cálculo faz isso, né, cara? Ele une muito esse mundo da geometria com o mundo da álgebra, né? Então você já deve ter uma ideia de talvez o porquê que as pessoas têm dificuldade em cálculo, porque Sim. ainda mais conforme você avança, esses conceitos começam a se misturar, sabe? E agora,
logo depois, né, que você falou, você fez engenharia elétrica na PUC e tudo mais. Logo depois, quando você terminou sua graduação, o que, assim, você fez? Foi para alguma especialização? Foi trabalhar? Porque acho que você sai você tem grandes pensamentos, né? Por exemplo, reflexões. Você saiu do ensino médio. O que eu vou Uhum. fazer? Aí tá. Logo depois você sai da graduação e ainda vem outro pensamento ainda, porque você tá escolhendo algo que provavelmente você vai passar boa parte da sua vida. Sim, é aquela coisa, né? Assim, formei, e agora, né? Acho que é a dúvida de muita gente. Então, quando eu me formei, eu já tinha aberto a minha empresa, e geralmente eu não falo no canal, mas acho que eu posso falar aqui que Uhum, é uma entrevista, assim, digamos, um pouco mais restrita, né? Eu tenho uma empresa de reforço escolar, né? Essa é a minha profissão. E eu já trabalhava com isso, né? Então, eu fazia, na graduação, eu comecei a fazer meio que como um bico ali, da aula particular, só que eu percebi que tinha um mercado muito grande para isso. Assim, pra você ter ideia, era muita e muita demanda, ia aparecendo aluno, ia aparecendo aluno, e eu sempre fui um cara que gostei de empreendedorismo também. Então eu vi como uma oportunidade de empreender. Eu falei, caramba, se eu consigo trabalhar com isso, né? Eu fui fazer umas contas assim, eu fui conversar com os colegas meus que estavam fazendo aquela coisa tradicional, né, de procurar um emprego na indústria. Eu vi que, cara, eu sem estar formado, eu já estou ganhando mais do que muita gente que está formado, né? Aí eu decidi, não, vou formalizar, vou abrir uma empresa, criar um CNPJ, e eu estou nessa aí há mais de 10 anos, e é daí que vem meu interesse por educação. Então eu continuei, né, já era meu plano, eu continuei trabalhando com isso, né, e aí foi, assim, foi formalizando, né, primeiro eu fiz um MEI, que é eu não sei se você sabe o que é um MEI, né, mas o pessoal que sei. empreende é um CNPJ que você cria ali para um microempreendedor individual. Aí depois eu criei uma sociedade limitada, então fui investindo nisso, né, em profissionalizar mais a minha empresa, né. Ah, e aí teve uma outra coisa também que eu fiz, só que eu não concluí, que foi o mestrado, né, porque a minha ideia era o quê? Eu falei, já que eu posso dar aula particular, e eu queria dar aula em faculdade na parte da noite. Eu vi que muitos professores meus faziam isso. Especificamente, eu queria dar aula na PUC, eu queria dar aula onde Uhum. eu tinha me formado. E tinha muito professor que fazia isso. Eles trabalhavam em outros empregos, aí tinha empresa, ou era funcionário de alguma empresa, e dava aula no curso noturno. Então, era algo que eu queria fazer, justamente pelo prazer de dar aula, né? Eu ter começado a dar aula particular, eu percebi que dar aula para mim era uma coisa muito prazerosa. É aquela frase de Confúcio: faça o que você gosta e você jamais trabalhará. Então, para mim, é uma coisa que eu estava me divertindo e ainda sendo pago por aquilo, né? Então, assim, quanto mais aulas assim eu desse para mim, melhor. E eu dar aula na engenharia seria uma coisa muito interessante. Aí eu entrei no mestrado em 2019 e só que eu não fiquei nem 6 meses no mestrado, entendeu? Eu optei por sair, né? Tem até um vídeo no meu canal sobre isso também. Mas se você quiser, eu posso falar também, né? Explicar mais sobre o mestrado, como é que Não, foi. pode falar. Então, vamos lá, como é que foi o mestrado, né? Assim, desde criança, eu sempre tive um sonho de ser cientista, de ser pesquisador. Todo mundo, assim, quer dizer, no Brasil tem muito padrão, assim, que toda criança quer ser jogador de futebol. Eu nunca quis ser jogador de futebol, mas eu sempre quis Uhum. ser cientista. E eu sempre achava fascinante, assim, né? Você publicar artigo, você, igual, dentro da engenharia, você pode desenvolver protótipos também em programas de mestrado. Inclusive, o programa que eu fazia, tinha um pessoal lá que desenvolvia protótipo, né? Não sei se você sabe, ou se você acha pertinente explicar o que é um protótipo, né? Porque eu estou falando aqui, às vezes o pessoal não sabe também, né? Não, pode explicar, fica à vontade. Um protótipo digamos assim, vou chamar de produto para facilitar, que você está fazendo, só que ele ainda não está pronto. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um celular, sei lá, o iPhone, né? O iPhone foi lançado pela Apple em 2008, se eu não me engano. Quando os engenheiros vão trabalhando nisso, não é a primeira versão do iPhone que foi para o mercado, né? Alguém chegou ali, fez um desenho, fez um projeto e tal, até você ter um primeiro iPhone ali que funciona. Então você pega esse primeiro iPhone, ele vai dar um monte de defeito, vai dar um monte de problema. A tela não vai acender direito, ele vai, sei lá, esquentar, vai gastar energia. Então a gente chama isso de protótipo.
E aí, depois que você vai refinando, né? Você vai refazendo. Ah, tá esquentando demais. Tá, vamos mexer nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Aí resolve esse problema. Aí você vai resolvendo vários problemas até você chegar no produto final, né? Eu acho difícil, talvez aconteça até, mas acho que você não consegue desenvolver um produto final, assim, dentro da universidade, ou pelo menos nunca ouvi falar. Se alguém te conhecer isso aí, pode, né, pode me dar um exemplo. Mas você faz um protótipo que é como se fosse um esboço ali, uma coisa meio crua, sabe? Uhum. Em que funciona ali, mas ainda não. Para chegar no mercado, teria que passar por outras etapas, né? Então era isso que, né, isso me atraía. E aí eu fiz iniciação científica na área de engenharia biomédica e eu entrei num programa de mestrado também que era nessa área de engenharia biomédica. E eu queria trabalhar com inteligência artificial. Na época, hoje em dia tem o chat GPT, né, mas na época não tinha isso ainda, assim, pelo menos não para o grande público. Né? Existia dentro da academia Sim. esses modelos de linguagem e tal, mas eu queria aplicar inteligência artificial dentro da área médica. Aí eu entrei assim, né, conversei lá com os orientadores, né, só que aí teve uma série de questões assim que me fizeram sair. Primeiro, a questão financeira. Dos motivos que eu faria o mestrado era para eu poder dar aula em universidade privada, né, que era o meu foco. Só que aí, com essas questões econômicas, a indústria, né, sofrendo pra caramba, aí as pessoas começaram a procurar menos os cursos de engenharia. E aí o que acontecia é que muita gente fazia mestrado e ficava desempregado. Eu falei, tá bom, Uhum. então eu vi que se eu fosse fazer um mestrado, eu não poderia contar com aquilo para me dar uma profissão. E aí, o outro lado que eu queria, que era o lado de desenvolver a pesquisa, por prazer mesmo, por realização pessoal, eu vi que tinha vários problemas ali dentro do departamento, entendeu? Tinha briga entre os professores, aí às vezes as coisas não andavam, então acabava que tinha gente que ficava ali, o mestrado é para ser feito em 2 anos, tinha gente que ficava 5 anos ali, entendeu? Uhum. Por causa dessas questões. E aí eu falei, cara, sei lá, eu acho que eu entendi que seria mais interessante se eu usasse ali a minha energia para investir na minha empresa e essa parte de fazer mestrado, ser um pesquisador, eu achei melhor deixar para depois, entendeu? E hoje eu penso assim, talvez, né, num futuro próximo aí eu já penso em formas de fazer isso, né? Mas eu acho que na época realmente foi a melhor coisa, sabe? Você tentou fazer o mestrado na PUC também? Não, não era na PUC, foi uma universidade pública. Eu não falo onde era, né? Porque eu posso te Uhum. falar em off Uhum. aí onde era, mas porque acabou que eu falei, assim, eu meio que critiquei aqui, né? E eu não sei até onde isso pode chegar, né? Mas, Uhum. mas era uma universidade pública e era uma universidade pública muito bem conceituada, sabe? Era conceito 7 na CAPES. Mas é isso, né? Eu não, foi uma instituição pública. Isso acaba. Eu acho que eu sei qual que é, mas depois. É... Coisa em off aí eu te falo. Às vezes até no Discord também tem pouquíssima gente, às vezes eu falo com o pessoal lá, entendeu? Mas o vídeo às vezes a gente não sabe, né? O Sim. vídeo, aonde que vai chegar esse vídeo, né? E. Tá. Queria ser professor, mas acabando que naquele momento de fazer o mestrado não foi tão interessante. E. Porque assim, porque eu fiz uma pesquisa, assim, eu conversei com um monte de gente que tinha mestrado, né? Falando especificamente da PUC. A PUC, como os cursos pararam de crescer, você não vai ter vaga assim para a pessoa dar aula, entendeu? Eles começaram a investir muito em contratos temporários. O que é um contrato ali que você fica 2 anos, e aí o salário não é tão bom, e aí depois você fica 2 anos ali, você não tem garantia, você tem que procurar emprego em outro lugar. E se você quiser dar aula numa universidade federal, é um processo muito difícil, assim, todos os professores têm pós-doc, aí até eu fazer um pós-doc, tipo assim, sei lá, seria mais 10 anos estudando, entendeu? Às vezes sem ter ali uma remuneração e algo que consome seu tempo. Então eu falei, cara, eu não quero assim que a minha vida comece com 40 anos, assim, financeiramente falando. Uhum. Era muito importante para mim também eu já ter ali uma independência financeira, né? Eu pagar meus boletos, né? Esse tipo de coisa, entendeu? E qual conselho assim você daria hoje para uma pessoa que ela
Por exemplo, vou usar meu exemplo. Aham. Eu tô agora no segundo ano do ensino médio, acabando. E meu sonho é fazer algo na área de exatas. Uhum. Assim, minha vontade é pegar e fazer engenharia elétrica. Mas Uhum. tá, aí você vai pensar no futuro e a maioria das pessoas não consegue trabalhar nessa área de engenharia elétrica. Uhum. E como você disse, todo mundo precisa aqui de dinheiro, precisa de alguma forma para viver. E Uhum. você pegar e fazer a faculdade de engenharia elétrica e demora 5, 6 anos dependendo da situação, Uhum. para depois você sair e não ter emprego, muitas vezes trabalhar até de Uber. É. Assim, qual conselho que você daria para quem quer fazer engenharia elétrica, mas ao mesmo tempo precisa de dinheiro, precisa de alguma forma de renda? E depois também você não ter nenhuma. Não saber nem se você vai conseguir trabalhar nessa área. Aham. Então, a primeira coisa, assim, eu acho que se você quer fazer não engenharia, ou não só engenharia, como qualquer outro curso, eu acho que é bom que seja um curso que você goste, entendeu? Se você gostar daquilo ali, já vai ter valido a pena, né? Uhum. Porque você vai adquirir um conhecimento ali e para você aquilo ali é um valor. Então, mesmo que você não trabalhe com aquilo especificamente, eu acho que você não vai se arrepender de fazer. E você tem outras vantagens também, como por exemplo, eu acho que o engenharia é um curso que te ensina a pensar. E saber pensar, saber resolver problemas é algo que você vai levar para qualquer área. Até se você trabalhar, Sim. sei lá, numa padaria, você vai precisar resolver problema, né? Agora, vamos falar das pessoas que querem seguir na área da engenharia. Olha, é possível sim você trabalhar na área e se dar bem. Não é uma garantia, igual era prometido, talvez, né, sei lá, na década de 90 e tal, que você tinha um diploma ali e ia fazer uma fila de empresas para te contratar, tá? Isso não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, pode ser que com algumas pessoas aconteça, tá? Pode ser que aconteça, mas não tem como prometer que isso vai acontecer. Então é isso, eu acho que se você quer seguir na área de alguma forma, e aí é bom você saber que você tem que ter um leque aberto. Por exemplo, se você acha que você vai. Por exemplo, eu queria muito trabalhar criando novas tecnologias. No Brasil vai ser muito difícil de você trabalhar com Sim. isso, né? Porque as novas tecnologias geralmente elas são criadas no hemisfério norte. Agora, se você abrir o seu leque, às vezes você vai trabalhar ali com um cargo de engenheiro, mas exercendo outras funções administrativas, aí você tem, como se diz, você tem oportunidade sim, entendeu? E dá para correr atrás disso. Eu vou citar aqui um exemplo de duas pessoas que deram certo, que são duas pessoas próximas a mim. Essas duas pessoas, elas têm curso técnico, então elas já trabalhavam, né, na área, um conhecido meu, ele trabalhava na área de projetos, então ele já tinha uma experiência, e aí ele foi galgando ali, pulando de empresa para empresa. Né? Então ele foi buscando, sempre buscando oportunidades, mandando currículo e tal. Uma hora você vai encontrar ali, se você for bom, se você correr atrás, se você tiver paciência, uma hora você pode acabar encontrando ali uma empresa que vai te pagar bem, né? E, e essa amiga, uma amiga minha também, ela é um bom exemplo disso, porque ela trabalhou inclusive com projetos, né? Coisa bem avançada mesmo, projeto na área de transformadores. E ela usou a mesma estratégia, né? Ela não se acomodava e ficava esperando assim, eu espero que essa empresa me dê um aumento. Assim, se você quer um aumento, eu acho que é importante você correr atrás desse aumento. E muitas vezes você pode precisar ficar mudando de empresa, né? É uma estratégia válida. Então, para resumir, qual que é o conselho assim? Acho que se você quiser fazer, se você tiver interesse, faça, mas esteja preparado para ter uma certa versatilidade. Sim. E essa versatilidade está no sentido de você correr atrás e pensar assim, como que você vai conseguir dinheiro na sua vida. E aí tem inúmeras formas. Por exemplo, se você quiser empreender, você pode empreender nas mais diversas áreas. Você tem um exemplo aqui, abrir uma padaria. Às vezes você pode abrir uma padaria, sei lá, você gosta de culinária, de fazer pão, e você não vai realmente trabalhar especificamente com engenharia elétrica, mas você vai ter uma vida digna ali, entendeu? Você vai conseguir ter uma vida digna. Ou então, indo para a área também, existem caminhos para você trabalhar no setor privado em que você vai mudar totalmente. Você pode ser um administrador. Né? Às vezes você nunca mais vai fazer nada relacionado à engenharia, mas ainda assim você vai conseguir ter um bom salário, ainda que isso seja difícil. Né? E uma outra coisa que eu posso citar também é fazer concurso. Né?
Tem empresas aí como a Petrobras, vou falar, acho que é uma empresa mais conhecida assim que a gente tem no Brasil, Sim. estatal. Se você fizer um concurso para engenheiro na Petrobras, você vai ficar muito bem, entendeu? É um filé mignon, digamos assim. É que a vida ganha, né? Exatamente. Aí você vai ter que preocupar em passar no concurso, né? Porque que aí todo mundo quer também, né? Surge uma Sim. vaga e vai gente do Brasil inteiro. Mas é isso, assim, acho que você não precisa ter medo da concorrência, acho que você tem que tentar. Então tem várias opções aí, abrindo o leque, né? E enxergando assim, as várias opções e não ficando muito bitolado assim, eu quero trabalhar só com projeto de subestação. Se você ficar muito bitolado assim, eu acho que a coisa complica, que pode ser que você acabe pegando um emprego ali que não vai pagar muito bem. Mas se você abrir o leque e falar, ok, dentro das opções que eu tenho aqui, o que, que eu consigo fazer, eu acho que dá certo. E algo que eu acredito assim é muito é que se você é uma pessoa, mesmo você tendo uma concorrência muito grande, mas se você é uma pessoa que sempre procura se diferenciar das outras, você sempre vai conseguir alguma oportunidade, vai conseguir alguma coisa. Uhum. E eu Sim. acho assim que hoje nessa área assim, pelo menos pra mim, o que eu muito fico refletindo e penso e que tá sendo talvez uma barreira pra mim é que a maioria das universidades no curso de engenharia são integral. Então, por exemplo, se você quer trabalhar, Uhum. você e quer fazer uma universidade pública, muito dificilmente você vai conseguir fazer isso. As outras universidades que são particulares, você vai ter a opção de fazer noturno. Mas se eu não me Isso. engano, no país tem acho que três opções de fazer universidade pública, engenharia noturno. Olha só. Uma dessas eu acho que é a Unicamp e a outra é uma universidade, aquela que você falou comigo, Universidade Técnica lá do Paraná. Aham. Você fala engenharia elétrica. Sim, engenharia elétrica. Engenharia elétrica é um curso que é difícil, né, de você encontrar noturno. Isso é uma coisa ruim, né, cara? É uma coisa ruim. Mas aí é isso, né? Se você vai ficar em tempo integral, tem que ver se a sua família vai poder te dar um suporte, às vezes, né? Se a sua É, família estiver disposta e puder te dar um suporte, ok, né? Você consegue ficar aquele tempo ali por conta dos estudos, né? Mas aí tem uma coisa que é uma dica de ouro até, né? Que eu não pensei na época, mas que você pode, se você gostar de dar aula, você pode dar aula particular. Você vai ter muito. Aí que tá. Bom, falando aqui da cidade onde eu moro, né? Você vai ter muita demanda, tá? E aí, se você fizer ali digamos assim, uma rede de contatos, as pessoas vão te indicar, é uma forma que você pode. É flexível, ok? Como você negociando com seus alunos, você pode, às vezes, reduzir ou aumentar o ritmo ali quando você tiver prova, então é possível, né? Você fazer, estudar em tempo integral. E se você quiser ir para essa área mais educacional, até nem a aula particular, por exemplo, dá aula em cursinho também. Se você sim. fizer ali um cálculo 1, numa universidade bem feito, é um primeiro período ali que você já vai ter feito cálculo 1, geometria analítica, física, o conteúdo do ensino médio vai se tornar algo muito fácil para você. Então você pode dar aula em cursinho, por exemplo, né? Tem muito cursinho aí que paga bem pra caramba. Então essas opções, isso aí tem uma flexibilidade maior com questão de horário. Então é uma forma, né, de você estudar mesmo em tempo integral e ainda você conseguir encaixar umas Sim. aulinhas aí. É uma coisa que tenho quase certeza é que quem trabalha para cursinho, pelo menos quando eu vinha na minha época, quando eu fiz cursinho, o professor Hum. ganha muito bem. Geralmente Sim, ganha por aula, então o sim. pessoal ganha muito dinheiro. Tem um outro lado também, que é o lado da estabilidade, né? Assim, por É, exemplo, se você for um funcionário, concursado, etc., você tem uma estabilidade ali, e essas profissões auxiliares, assim como cursinho e tal, são coisas mais voláteis, né? Então, o ganho é maior, mas o risco é maior também. Mas aí tá, se você é um universitário ali, você está focado mais em fazer sua faculdade, eu acho que é bom. Aí você vai, ganha, junta ali um dinheirinho e tal, deixa no banco ali, né, sem ficar gastando demais. Eu acho que é uma forma bem interessante de estudar e você não passar aperto. sim, com certeza. E nesse tempo todo, né, que você passou, você teve essa experiência estudando e tudo mais, você talvez criou algum método, alguma forma para você estar estudando matemática, aprendendo esses conteúdos difíceis? Eu poderia, se tiver Uhum. criado, poderia estar compartilhando com a gente? Cara, assim, o que eu insisto, eu vou falar primeiro.
o que eu vejo assim, a maioria das dificuldades dos alunos, né? A maior parte da dificuldade dos alunos, que é simplesmente não fazer exercício, sabe? Assim, é importante que você faça muitos e muitos exercícios. Assim, é claro que você tem que selecionar bem os exercícios que você faz, né? Se você fizer 100 exercícios muito parecidos ali, talvez você não vai estar se ajudando tanto, mas assim, você faça exercícios variados, assim, né? Varia o nível de dificuldade, inclusive, acho que quando você está no começo, ali, vamos supor, você acabou de estudar integral, aí você vai pega aquelas integrais mais bobas ali, tipo assim, integral de polinômios, só para você ir se acostumando e se familiarizando, e aí com o tempo você vai escalando ali para coisas mais complexas, né? Então é isso, né? Fazer muito exercício, que eu vejo que as pessoas não fazem, elas acabam às vezes, vou fazer resumo, vou ver vídeo, elas fazem coisas que tangenciam ali, mas não é o que a pessoa vai precisar fazer nas provas. E uma outra coisa também que eu diria, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, né, que se chama Garra, o segredo japonês para dominar matemática, que é você ter a capacidade de insistir em uma coisa que é difícil. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão fazendo qualquer coisa, seja academia ou dentro da matemática ali, por exemplo, em geometria analítica. Se você teve dificuldade em geometria analítica, né, não estou falando que é assim com você, mas geralmente a pessoa vai fazer o quê? Ela vai estudar, a coisa que ela menos vai estudar vai ser geometria analítica. Ela vai estudar aquilo que ela acha mais fácil, sendo que a lógica deveria ser o contrário. Se você está achando a geometria analítica muito difícil, então você devia ficar quebrando a cabeça ali na geometria analítica, porque é ali que você vai se desenvolver mais, né? E vai ser um processo lento, árduo, difícil. Por exemplo, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiquei uma vez uma tarde inteira para fazer 4 questões de geometria analítica, inclusive. Uhum. Fiquei uma tarde inteira ali, tentando fazer 4 questões. E é isso, cara, é ter paciência, sabe? Saiba, e você vai ter que gastar seu tempo mesmo. Às vezes você vai ter que sacrificar um sábado ali, acordar às 7 horas da manhã, ficar um sábado inteiro ali estudando até você entender alguma coisa. Eu acho que juntando essas duas coisas, assim, não tem como dar errado, sabe? Aí você vai buscando exercício, você vai. Aí tem outras coisas ali que eu considero como sendo mais secundárias. Você buscar bons livros, né? Por exemplo, uma coisa que eu já fiz, que eu já errei muito. Às vezes o professor indicava um livro, aí eu ficava ali insistindo naquele livro e não entendia. Eu achava que o problema era comigo. Só que aí, às vezes, depois ia na biblioteca, eu comecei a criar esse hábito. Eu ia na biblioteca, eu pegava, sei lá, 5 livros daquela matéria e via para mim qual que era o mais fácil de entender. E, obviamente, um livro com qualidade técnica, né? Não um livro ruim. Vamos supor que todos os livros sejam bons. Dentre todos os livros bons, assim, renomados, conceituados, eu pegava o mais fácil. Aquele que eu conseguia navegar com mais facilidade. Sim. Então, você ter essa malandragem, assim, essa versatilidade de não ficar muito ali só dentro da caixinha, fazendo só o que o professor mandou, só o que o fulano mandou. Você correr mais atrás, você ser mais proativo e ver o que funciona melhor para você. Porque cada pessoa é diferente. Tem gente, por exemplo, que estudou comigo que nunca pegou um livro na biblioteca. Não estudava por livro. O que funciona melhor para mim é estudar por livro. Tem outros que vão fazer curso aí online, né? Como você tem muitos. Então é isso, cara. Você aprender a se conhecer enquanto aluno e ver o que dá mais certo para você. Da mesma forma que, por exemplo, você vai calçar um sapato, o sapato que serve para você não serve para outra pessoa. Então você tem que usar o sapato que serve para você. Sim, essa questão assim de livro é muito importante. Você buscar mesmo, porque, igual, meu exemplo, teve uma época que eu estava estudando matemática muito por os fundamentos da matemática elementar. Uhum. E assim, eu queria. Meu objetivo era terminar matemática do ensino médio em um curto período de tempo. Só Você que queria ficar adiantado. eu consegui esse objetivo. Só que Legal, se. parabéns. Obrigado. Só que se, tipo, eu usasse os fundamentos, isso iria demorar muito, mas muito tempo. Então, a minha opção que eu usei, que me ajudou muito, eu me identifiquei mais do que os fundamentos, foi usar o TQM do ensino médio. Não sei se você Uhum. conhece. Eu já ouvi falar, inclusive eu salvei ele aqui no meu computador, que algumas pessoas comentaram no meu canal sobre esse livro, perguntando o que eu achava, só que eu não conhecia, né? Então ele tá até salvo aqui de molho aqui, quando eu, né,
arrumar um tempinho, eu pretendo dar uma olhada nele. Porque assim, pelo menos na minha visão, eu achei um livro muito bom. Só que a pessoa Uhum, já tem que ter uma base boa na matemática, porque uhum, ele, assim, é meio que um resumo do conteúdo e já vai direto para as questões. uhum. É, assim, cara, uma coisa, por exemplo, eu vejo que as pessoas reclamam, às vezes, assim, do tamanho dos livros, né? Cara, eu acho, assim, que dificilmente eu conheci alguém que pegou um livro, assim, sei lá, o Stuart, e fala assim, ah, não, eu já fiz todos os exercícios desse livro, já li tudo, cada Uhum. linha de texto, cada vírgula, né? Porque, às vezes, o livro didático, às vezes ele não é um livro que nem um livro de literatura que você tem que ler todas as páginas ali para chegar até o fim, né? Às vezes você vai pegar ele para tirar dali certas ideias e você aprende a fazer isso, né? Por exemplo, às vezes eu lembro que eu lia o Stuart, quando era algum conceito que eu já pegava mais rápido, eu não perdia meu tempo, às vezes, fazendo, tinha 15 exemplos, eu não fazia os 15 exemplos, porque eu já sabia. Isso é uma maturidade, né, cara? Assim, isso é para quem já tá, assim, um pouco mais avançado, né, para fazer isso. Sim. De você saber olhar para você e entender que você já está num ponto ali bom para fazer uma prova, né? Então, às vezes, o livro longo, você não necessariamente vai precisar ler ele todo. Você vai ter ali uma versatilidade e às vezes você até pula certas partes, entendeu? Ou então você pode fazer igual você falou, você pode pegar um livro que já é mais resumido ali, mais sucinto, né? Para que você não precise, às vezes, ficar selecionando o que você vai pegar, né? Então acho que é isso aí, cara. Você ilustrou aqui o que eu falei, né? Você achou que o FME não era interessante para você, mas aí o TQM é um livro que você se identificou. E aí com o TQM você atingiu o seu objetivo. É isso, não tem uma fórmula mágica, um passo a passo assim. Vai de Não, experiência para experiência. Testar é, e ver se funciona. é isso. Não tenho. Talvez sapato seja um exemplo até que não seja tão bom, mas se você for pensar, por exemplo, sei lá, vamos supor que você vai num alfaiate e vai fazer um terno sob medida, né? O terno Uhum. só vai servir em você, porque ninguém tem o corpo igual idêntico ao Sim. seu, né? Então, o cérebro, que é o que a gente usa para aprender a mesma coisa, ninguém tem um cérebro igual ao seu. Então, por exemplo, se eu aprendi de determinada forma, não quer dizer que o método que eu usei para mim vai funcionar para você. Eu vejo isso com os meus alunos. Eu, dando aula particular, eu constantemente tenho que adaptar, porque às vezes eu uso com um aluno determinada analogia que dá certo. Aí, às vezes, um outro aluno eu uso a mesma analogia, não dá certo, eu tenho que ir para Sim. um outro caminho, né? Então, tá dentro disso aí. Você tem que se adaptar. E agora, começando a encaminhar para o final, eu queria te perguntar um pouco assim, como que você vê a matemática assim no dia a dia, mas na questão filosófica? No dia a Dando, dia, dando um exemplo prático. Tem algo assim que eu acho muito assim surreal na matemática, que é como ela é aplicada no dia a dia e a forma como ela é tão complexa. uhum. E já relacionando outra pergunta a isso, o que você acha, sua opinião? Você acha que a matemática ela foi criada pelos seres humanos ou ela já estava aqui e os seres humanos só viu só colocou isso no papel? Cara, essa é uma questão filosófica muito interessante, né? Sim. Inclusive, sorte que o livro está até aqui, eu vou mostrar. Ele aborda, em um dos capítulos dele, ele aborda isso. Aqui, ó, ele não tem tradução para o português, mas enfim, hoje em dia você baixa o PDF dele aí e joga no chat GPT, ou melhor ainda, né? Aprenda inglês. Dá um jeito de aprender inglês, eu acho que vale mais a pena também. Mas quem tiver com pressa pode traduzir no chat GPT ou em algum outro programa. Eu vou trazer o ponto de vista que esse livro trouxe, né? Bom, primeiro, eu acho que depende, assim, do que você entende como matemática. Se você entender a matemática como uma linguagem, aí eu acho que iria mais para o lado dela ser inventada, porque tudo que a gente utiliza enquanto notação, né, Uhum. em toda essa parte simbólica, maneira de se fazer matemática, é algo criado pelo ser humano. Mas agora, um outro lado disso é você pensar assim, o que essa linguagem simbólica representa? Por exemplo, um exemplo que o livro traz. Na Grécia, eles estudaram as seções cônicas. Você que é o fã aí da geometria analítica,
Então, dentro das seções cônicas, você tem, por exemplo, a elipse, né? Uhum. E quando os gregos estudaram a elipse, eles não estavam pensando em nenhum tipo de aplicação para isso. Era uma coisa que, naquela época, era inteiramente abstrata. Era a elipse, porque eles achavam interessante ali seccionar o cone, e uma das coisas que saía dele era uma elipse. Só que aí, muito tempo depois, o Johannes Kepler, ele percebeu que a elipse era um padrão que era observado no movimento dos planetas. Então, esse padrão, né, se você pensar independente da linguagem, mesmo se o ser humano desaparecesse, esse planeta faria esse mesmo movimento. Né? Então, a mente humana é capaz de capturar ali um padrão, e esse padrão já existia na realidade. Né? Uhum. Então, talvez por esse lado, se você quiser chamar isso de matemática, né, ou então talvez você pode dizer que o universo ele é organizado. E aí talvez esse livro levanta a hipótese que, na verdade, a matemática vem da física. Porque o universo tem essas leis, né, essas regras conforme as quais ele funciona, e o nosso cérebro ele evoluiu para sobreviver. Né? Ele evoluiu para sobreviver nesse planeta, e se evoluiu para sobreviver, a gente tem que ter certas noções da física, né, de como que a física da coisa funciona. Por mais que a gente não sabe, por exemplo, uma ave, por exemplo, ela tem uma frase muito legal que diz: a ave não sabe voar, ela apenas voa. Porque é uma questão evolutiva ali que preparou ela para fazer certos movimentos que, se for analisar ali, seria tudo matematicamente quase perfeito, vamos falar assim, né? Uhum. Então, para mim, é uma pergunta que está em aberto. Né? É difícil você saber. Primeiro, Sim. como você define o que é matemática? Né? Eu acho que é uma coisa bem cíclica. Eu acho que existe a realidade, e aí a gente evolui, a gente percebe essa realidade, uma parte dela, e quando a gente observa esses padrões matemáticos, esses padrões acabam aparecendo também fora da nossa cabeça. E aí, por que isso acontece? Né? Aí eu vejo como algo bem misterioso até isso aí. Sim. Igual, falando a minha visão, a minha opinião, eu vejo para mim a matemática assim como se fosse uma linguagem que já estava aqui. Uhum. Assim, padrões que já estavam aqui e o ser humano só reconheceu isso e colocou em papel. Uhum. E eu acho isso para mim surreal ver isso e perceber isso, isso que a matemática tem em si. Uhum. Não é, por exemplo, lá como uma outra matéria científica, sei lá, ciência em si. Que você pega e você descobre novas coisas, você cria novas coisas, ou história, de algo que já aconteceu. Não sei se, Uhum. acho que o exemplo não foi tão prático, mas se diferencia muito do que a matemática é, na minha visão. Uhum. Sim, cara. Igual eu falei, né? Eu acho essas questões filosóficas são interessantes, que ao contrário da matemática, que você prova ali um teorema e todo mundo concorda com o teorema, na filosofia, pelo menos dentro da minha visão, né? Eu não sou aprofundado em filosofia nem nada, mas me parece que fica em aberto isso aí, sabe? Que você não consegue achar um consenso, né? Sim. Então, realmente, é aquele negócio, né? Tá, por que esses padrões eles acabam aparecendo no universo, né? Mas talvez seja justamente porque a gente evoluiu dentro desse universo que a gente enxerga esses padrões. Aí fica aquele negócio, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A grande dúvida, né? Sim. Então, hoje em dia agora, se você. Qual conselho você daria para uma pessoa que odeia matemática, assim, tem uma visão totalmente distorcida e ela quer começar a estudar Uhum. matemática, quer aprender matemática? Por onde ela começaria a aprender matemática? Alguém que está começando do zero, teve assim, talvez uma abordagem na escola totalmente distorcida. Uhum. É uma boa, cara, porque eu fui essa pessoa, né? Eu segui esse caminho, né? Eu fui a pessoa que odiava matemática. Então, eu acho que assim, primeiro que é uma coisa que vem de dentro, né? Eu acho que eu já tinha ali dentro de mim uma sementinha que era o quê? Eu era curioso, né? Eu gostava de ciência e dentro, se você gosta de ciência, em algum momento você vai esbarrar em matemática. Sim. E uma coisa que eu gostava também, só que eu não associava isso à matemática,
eu gostava muito, assim, de coisas de quebra-cabeça lógico, desse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu gostava muito de jogos de videogame na época do PlayStation 1. Eu não sei se você já teve a oportunidade de jogar aqueles Tomb Raiders antigos, né? Não, não, infelizmente não. Que não é da sua época, né? Eu entreguei a minha É. idade aqui. Mas esses jogos mais antigos, você tinha que não só dar tiro ali e sair matando os bichos, mas você tinha também que resolver quebra-cabeças lógicos que eram até bem interessantes, assim, bem elaborados, sabe? Assim, acho que Uhum. hoje em dia eu não sei se uma criança, um jovem de hoje em dia teria paciência, porque você realmente tinha que ficar ali um tempão quebrando a cabeça ali até você conseguir passar, né? E aquilo ali era algo que me interessava. Ou seja, então, primeiro, você tem que ver se tem algo, você entender o que é a matemática de verdade, né? Porque às vezes você tem uma visão distorcida ali, igual você falou. Então, faça-se essa pergunta: o que é a matemática de verdade? De onde que vem? Você tenta entender. E aí depois, é legal também, qual é a relação da matemática com outras disciplinas? Porque se você gosta de, vamos supor, de história, eu acho que já vai quebrar um gelo ali se você buscar as conexões da matemática com a história, para citar um Sim. exemplo, né? No meu caso foi a física, né? Eu gostava muito de física, achava interessante, então eu usei isso aí para quebrar. Isso aí acabou, não que foi intencional, né? Meio que foi por acaso assim, mas isso aí acabou, a física acabou quebrando o gelo com a matemática para mim. Então é isso, cara. Pensa as coisas que você gosta, tenta achar uma conexão da matemática com alguma coisa que você já gosta. E aí depois tem um outro lado mais técnico, né? Que é o quê? Se você quer começar a estudar, eu acho que é importante você fazer o que eu chamo de diagnóstico. Perguntar assim, o que que eu já sei? Em qual ponto eu estou? Porque não corre o risco de você pegar uma coisa muito avançada e se frustrar. Se você pegar Sim. uma coisa que vai estar exatamente no seu nível, né? Vamos supor que você até, sei lá, você sabe até frações, né? Até frações você sabe. Então, você ter consciência disso, aí você pode pegar uma coleção didática dessa aí, como o TQM ou outra, e falar, então vou estudar a partir de frações. Que isso vai ser uma coisa muito mais fluida e muito menos penosa do que se você, por exemplo, se você está aprendendo frações, geralmente, sei lá, você vai aprender depois do números decimais. Aí, ao invés de números decimais, você já vai pular lá para a geometria analítica. Aí Uhum. você tem um salto muito grande aí, sendo que se você for seguindo ali a sequência gradual, a matemática vai se tornar muito mais fácil do que você poderia imaginar. Sim. Não que seja fácil, mas ela vai se tornar mais fácil do que você imagina, entendeu? Vai se tornar mais. É uma forma mais facilitadora, na real. E é sempre bom também, complementando, você ter o seu objetivo em mente do por que você quer estudar matemática, por que você quer fazer aquilo. Porque isso Isso, conta muito, conta conta demais. demais. Uhum. Um exemplo, por exemplo, né, que é a questão, você buscar motivação, né, cara? Alguma motivação você tem que ter. Se você não conseguir encontrar nenhuma motivação no mundo, o único motivo de você ter que estudar matemática é porque o seu pai quer que você estuda, aí É, vai complicar. Aí eu não vai. sei, né? Mas assim, no meu caso, por exemplo, né, na época eu queria passar no Cefet. E às vezes eu ficava meio desmotivado em estudar, né? Ficava meio desmotivado e tal. E aí uma das coisas que me motivou foi porque meu primo, ele era um pouco mais velho que eu, ele já fazia mecânica no Cefet. E aí ele foi lá comigo um dia e eu fiz uma visita com ele, ele me mostrou, me apresentou alguns colegas dele, alguns professores, eu vi os laboratórios. Aquilo ali foi muita motivação para mim, porque Uhum. eu falei, caramba, assim, achei uma escola muito legal, assim, aí surgiu ali um desejo de estudar ali, né? Isso aí tá a um nível emocional, não é um nível racional, né? Então acho que é isso, cara, você saber usar essa parte emocional também, né? Isso foi um exemplo que eu dei, por exemplo. Se quer ser engenheiro, então tenta, não sei, tenta conversar com algum engenheiro, tenta visitar alguma empresa, ver o dia a dia como é que é, porque às vezes aquilo ali vai te dar um gás, digamos assim, né? É, com certeza. E agora, fazendo um resumo aqui, é, Uhum. se você fosse resumir a sua jornada em uma palavra, tudo que você passou, você resumiria, qual seria a palavra? Uma palavra, cara, nossa, é difícil, hein? Deixa eu ver como que eu resumiria tudo em uma palavra. Vem vários aqui, eu vou ter que escolher uma, né? Mas não é exatamente uma palavra, mas eu vou falar que é cabeça dura, né?
Ou seja, a palavra mais chique é perseverar. Então é isso, cara. Você Sim, tem que aprender a ter a cabeça dura, entendeu? Se você quer uma coisa, você vai encontrar várias barreiras ali, mas é isso aí, você insiste, você pesquisa, busca informação na internet, assiste um podcast que nem esse aqui, os podcasts do meu canal, né, a sim, sua conversa lá com o Nicolas, e vai conectando os pontinhos, entendeu? Porque pode ser que não seja algo imediato, pode ser que não seja amanhã, mas se você ficar batendo a cabeça ali durante 10 anos, sabe, uma hora, alguma coisa você vai conseguir. com certeza. E agora, para finalizar, toda essa conversa que a gente teve aqui, assim, qual é a ideia central e principal que você gostaria que as pessoas levassem? Tanto da conversa ou tanto da matemática, assim. Aham, da conversa, cara. Olha, eu acho que é o que eu te falei, assim, tenha flexibilidade, assim, a questão da matemática, às vezes se você está na escola, pode ser que às vezes seu professor não é bom, às vezes o livro que você está não é bom, mas não confunda o mensageiro com a mensagem. Às vezes o mensageiro é ruim, mas a mensagem vale a pena, então tenta correr atrás disso de outras formas. E a gente falou um pouquinho aqui sobre carreira, sobre profissão, e eu traria essa mesma questão, assim, da versatilidade, sabe? Se Uhum. não fica bitolado assim, eu tenho que abrir uma farmácia, então se eu não abrir uma farmácia, quer dizer que eu nunca vou ser feliz. Mas será? Assim, se você quer abrir uma farmácia, tudo bem, né? Mas eu acho que se você sabe que é isso que você quer, você tem que insistir. Mas às vezes tem outras oportunidades que estão ali ao lado que não custa você experimentar e que às vezes vão te fazer tão feliz quanto abrir essa farmácia também, entendeu? Então é isso, assim, tem a cabeça, parece até contraditório, porque eu falei para ser cabeça dura, mas eu acho que ao Uhum. mesmo tempo um pouco de flexibilidade também é importante. Com certeza. E se alguém quiser acompanhar mais seu trabalho, onde que a gente pode estar te encontrando? Onde você. Suas redes Show? sociais? YouTube, o YouTube, Geometria das Ideias, aí lá tem todas as redes possíveis, lá tem tem o meu Instagram, tem o Discord, que tem o servidor, tem um grupo do WhatsApp também que é aberto lá para quem quiser entrar, para bater papo, trocar ideia. Né, eu acho que o centro de tudo é o meu canal, cara. Entra lá no Uhum. canal do YouTube, que aí lá no. Se você abrir a página do canal, vão ter todos os links lá, todas as formas lá de. Inclusive, quem quiser me chamar no Instagram, assim, meu Instagram ele tem pouquíssimos seguidores, então acho que esse acaba sendo um ponto positivo, né? Porque o meu foco mesmo é mais o YouTube e isso é bom porque eu consigo responder todo mundo, né? Então, se você quiser, às vezes, a gente chegar lá, trocar uma ideia, chama lá no Instagram que a gente conversa. Então é isso. O canal do Daniel vai estar aqui na descrição. Então, passam lá, se inscrevam, vejam os vídeos dele. E é isso. Quero agradecer ao Daniel pela oportunidade de você estar me dando de participar aqui. E agradecer a você que viu o vídeo até o final. E muito obrigado. E é isso. Alguma consideração? Eu só agradeço você também, Vitor, pelo convite, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no YouTube é ter esse tipo de conversa aqui. E em breve eu quero que você vá lá no meu canal também, né? Pra gente trocar, inverter os papéis, né? Eu quero que você Sim, fale um pouco mais da sua história lá pro pessoal, né? Você está fazendo curso técnico, né? De como que é para você passar no IF, essa façanha aí que você fez é muito sim, interessante. Eu quero que você explica como que você conseguiu terminar o conteúdo do ensino médio antes da hora. Então tem muito com tema lá que eu certeza. acho que seria interessante a gente trabalhar. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado e valeu.